São Pedro do Turvo, Marquinho Pinheiro, para a gente atualizar sobre as novidades, o que está acontecendo, né? Política, os temas, os assuntos que vêm lá de São Pedro do Turvo. Marquinho, seja bem-vindo, prazer recebê-lo mais uma vez, tudo bem? Uma boa tarde a todos os ouvintes da 104, boa tarde Diego Singolani, o nosso âncora aqui, que conduz com maestria esse tradicionalíssimo jornal aqui de Santa Cruz do Rio Pardo. Nosso amigo aqui, Dário Miguel, jornalista de campo, que faz um trabalho também com muito louvor, conhecidíssimo aí em toda a nossa região. Um prazer estar aqui com vocês mais uma vez para poder falar sobre o trabalho de São Pedro do Turvo, a correria, né, os anseios, né, e também o futuro aí. A gente já vai se aproximando aí da última curva reta final do mandato. Pois é, ó, eu vou começar um pouquinho já com política e depois a gente fala de novidade. Estou sabendo aí que pode pintar até uma nova sede para a Prefeitura de São Pedro do Turvo, há também investimento em infraestrutura de maquinário. Só que, falando um pouco sobre política regional, Marquinho, o Dário Miguel esteve em Ourinhos outro dia para acompanhar a coletiva de lançamento da grade oficial dos shows da FAP. E esteve lá e conversou também com o prefeito de Ourinhos, Lucas Pocai. Além de falar dos shows, ele tocou num assunto sobre política, das pretensões políticas do Lucas Pocai. Ele já está tentando aí viabilizar, isso é nítido, uma possível candidatura para deputado, né? Geralmente a gente deixa esse assunto para o final da entrevista. Eu quero começar por já, né? E você falou dessa reta final, né? Também de segundo mandato, assim como seu colega de Ourinhos, Lucas Pocai. O Marquinhos também já está se mobilizando, pensando, quem sabe, numa carreira de deputado. Como é que você está se posicionando aí nesse cenário? A gente tem um ditado que a gente costuma dizer: termina-se um mandato, parece que a política... A gente sai da política, mas a política não sai da gente, né? É como se fosse uma tatuagem. Então, eu seria inverídico se eu não falasse que a gente tem anseios, sonhos e projeções de futuro, né? Mas eu tenho os pés muito bem fincados no chão, né? A gente tem uma seriedade no trabalho e a gente planeja o futuro de uma forma com que a gente não trabalhe com utopias, né? Claro. É óbvio que se o partido nos procurar com um projeto, né, que nos motive e a gente entenda que a gente possa contribuir com a sociedade, com as experiências que nós adquirimos ao longo desse trabalho à frente da prefeitura. Aliás, são 10 anos de trabalho, né? São 4 anos de vice-prefeito, mais 6 anos como prefeito municipal. Isso nos dá uma boa envergadura com experiência, né? Então a gente tem conversado com amigos, parceiros, e eu acredito que é importante a gente pensar em candidatura futura sim, mas com grupo. Claro. Nós temos um grupo dentro da UMES, não existe só o meu nome, existem outros nomes como o do prefeito de Ipauçu, Serginho, temos o Burguinha, temos outros prefeitos que estão terminando aí esse ciclo de 8 anos, que todos eles têm plenas condições de tocar um projeto adiante e com certeza, sendo escolhido um desses, eu estarei junto com eles para poder estruturar, alavancar e fortalecer a região. Esse é o objetivo. Dia desses, na sua cidade, em São Pedro do Turvo, conversando com empresários, com várias pessoas lá da sua cidade, e a colocação era simples: São Pedro do Turvo, politicamente, está pequena para o prefeito são pedrense Marquinho Pinheiro. Chegou a hora, Marquinho, de ganhar a região, de ganhar o estado, e é claro, respeitando essas pessoas que você citou, o próprio prefeito ipauçuense, Serginho, também o Burguinha, prefeito chavantense, mas existe esta conversa na UPA, aliás, na UPA não, na UMES, melhor dizendo, de fechar num candidato? Nós ainda não sentamos para estreitar essa conversa, mas já existem rumores, né, que nós devemos sim nos unir, né, fortalecer esses nomes que já vêm ajudando a nossa região, mas também pensar numa boa renovação. Eu acho que a região precisa, a região necessita de nomes, e nós temos bons nomes, né? Existem vários prefeitos, como eu disse, que estão fazendo belíssimos trabalhos à frente de suas cidades. É uma leva de novos políticos que vieram realmente para marcar uma época, marcar uma geração, e você vê aí... jovens, né? Jovens com algumas exceções, é uma geração a faixa etária entre 30 e 40 anos, pessoal jovem, uma né? geração nova de políticos, né, que vieram aí nesse último ciclo, que se encerra esses primeiros 8 anos, que eu acredito que tem muito ainda para doar em termos de trabalho
para a nossa região, né? Então nós temos que nos fortalecer sim, acho que a gente tem que nesse momento deixar as vaidades de lado, que a gente sabe que na política existe, é muito projeto pessoal, claro. A gente tem que começar a analisar o projeto coletivo, projeto de desenvolvimento, principalmente o desenvolvimento econômico da região. Eu faço parte de uma associação que eu sou vice-presidente da região aqui de Marília, que é a AMPESP, Associação dos Municípios de Pequeno Porte do Estado de São Paulo. Compreende mais de 500 municípios e a gente tem discutido muito o quê? O desenvolvimento regional, geração de renda, né? Inclusive a gente vai fechar um projeto agora e a região de Marília, com os municípios de pequeno porte, ficou sobre a minha égide a apresentação desse projeto. Amanhã a gente tem uma reunião para tratar desse assunto. Então, baseado nisso, nessas estruturas, a gente tem que pensar o quê? Fortalecer a região. E nomes nós temos sim para isso. A política é grupo. Você falou sobre isso agora há pouco. E pensando nessas possibilidades, nos nomes, prefeitos que estão encerrando um ciclo de 8 anos, jovens e que tem muita lenha para queimar ainda, as possibilidades são várias. Porém, a viabilidade de mais de um nome acaba sendo complicada. Aí é uma questão matemática, né Marquinho? E eu imagino que a sua fala de que é importante talvez deixar egos de lado e pensar num projeto em prol da região tem a ver com isso. É tentar unir forças para viabilizar quem sabe 2 nomes. No caso de Ourinhos e Santa Cruz, até por serem as cidades maiores dessa nossa micro-região, meio que os prefeitos que encerram esse ciclo, eles já meio que se capitulam para poder disputar. Sobretudo Ourinhos, que é uma cidade com mais de 100 mil habitantes. O Lucas Pocai me parece que ele está nessa jornada dele já bem definida, até foi o tom da fala ao Dário Miguel na entrevista recentemente. Santa Cruz também é uma cidade que já tem um eleitorado grande, mas ainda assim, fora isso, as cidades menores, né? Haveria condições, por exemplo, de viabilizar 2, 3 nomes, além do nome, por exemplo, do Lucas Pocai, que me parece que é esse que já está meio colocado como certo para disputar. Quando você fala numa conversa da UMES, seria para um nome além do Pocai, que me parece que já está definido que vai ser candidato mesmo? Na verdade, o que eu tenho colocado é o diálogo. Sim. Né? E acho que esse diálogo é importante. Quando a gente fala de conversar dentro do consórcio, é porque ali é o palco onde a gente consegue se reunir. Né? E acredito eu que o Lucas, com o projeto que ele tem, que também penso no fortalecimento da região, ele tem que colocar o nome dentro desse grupo e angariar apoio. Claro, né? Eu acho que Ourinhos por si só não elege deputado, Santa Cruz por si só não elege deputado e os municípios menores muito menos. O que a gente precisa realmente é dialogar, pensar realmente em apodar arestas, se assim se criarem, porque a região e a política tem que ser maior do que qualquer nome. Claro. Né? Então acho que a gente tem que ter essa humildade. Né? Eu sempre trabalhei assim em São Pedro do Turvo. Lá eu fui fruto de pesquisa eleitoral. O que me gabaritou a disputar uma eleição para prefeito foi os índices alcançados em pesquisa. Você não pode ser um candidato kamikaze, né? Eu não sairia candidato a outro cargo público se eu não fosse bem cotado ou tivesse chances reais de atingir os objetivos. Ganhar ou perder faz parte do jogo, mas sair para ser uma candidatura kamikaze, para mim é perda de tempo. Então acho que o diálogo, o debate e, acima de tudo, projeto de desenvolvimento é fundamental para que se tenha um bom alicerce, para daí sim dar um start rumo a novos projetos. A gente teve uma renovação de nomes e etária, né, entre as cidades da região, no que diz respeito a prefeitos, a chefes do poder executivo. Você acha que chegou a hora também de renovar os representantes da região, seja na Lesp, seja no Congresso, e a força nesses nomes de jovens, como é o seu caso, para unidos conseguirem também renovar os representantes em esferas maiores, ô Marquinho? O processo de renovação ele é natural, né? Sim. Ele ocorre a cada determinado tempo, surgem novos nomes, outros chegam já no seu limite da condição física às vezes, ou até mesmo saturado e cansado por ter exercido determinado cargo durante tanto tempo, outros são varridos pela urna, claro. Então existem todo esse processo que eu entendo como natural. Nós temos excelentes representantes, né? Eu cito aí Capitão Augusto, outros como o nosso querido deputado Mauro Bragato, o Vinícius Camarinha, o próprio Madalena, que também é da região e a gente tem que valorizá-lo, ele é aqui da terra, dentre outros nomes, mas esse processo de renovação é natural, então independente da vontade, a população em determinado momento começa a olhar
de uma forma mais periférica e começa a mirar outros nomes. Isso é inevitável no meio político. Marquinho, por um lado é bom, até porque é esperança, hein, é projeto, né, em relação ao futuro na política a nível estadual, mas a gente sabe que os prefeitos, principalmente você que é de uma cidade pequena, tem bons contatos. Você citou aí vários deputados, né, a nível federal, a nível estadual, mas deixando no ar essa possibilidade de buscar uma cadeira que seja na Lesp, a nível federal, não pode travar hoje a questão de verbas para o seu município, até porque temos aí praticamente 2 anos ainda de governo? Olha, se nós formos pensar naquela política bairrista, sim, né? Naquela política que mira o projeto pessoal, sim. Mas como nós trabalhamos sempre com parcerias sólidas, nós temos hoje bons parceiros no meio político e eles próprios entendendo, de repente, uma qualidade, eles mesmo provocam esse sentimento nos prefeitos. Você tem um potencial, você pode avançar. Então a gente conversa abertamente sobre isso. Eu nunca senti nenhum tipo de retaliação, né? Até acho o pensamento pequeno, né? A pessoa, de repente, ele quer se sobressair, está tentando fazer um nome para dar um sobressalto aí para uma Assembleia Legislativa ou outro cargo que seja. Mas eu acredito que isso é um pensamento pequeno. No meio em que eu transito, eu nunca percebi isso, sinceramente falando. Mas eu acredito que possa existir sim. A pessoa começa a se afastar. Peraí, não vou dar muita bala na agulha aqui não, porque isso pode virar contra a gente. Então, a gente tem que sempre estar analisando. Mas o meio que eu transito, as pessoas com que eu me relaciono politicamente, são pessoas que pensam grande, pensam em desenvolver a região. E eu nunca senti esse tipo de retaliação, não. Marquinhos, saindo da política regional e indo para a política interna de São Pedro do Turvo, confesso que eu não acompanho tão de perto os bastidores, Câmara Municipal, notícias do secretariado, como a gente costuma acompanhar aqui de Santa Cruz do Rio Pardo. Então não seria leviano aqui de buscar fazer uma análise do quadro político lá de São Pedro do Turvo. Porém, acho que a última notícia que gerou maior repercussão foi um projeto que passou pela Câmara, mas com bastante ruído, sobre aumento para agentes políticos. Isso também gerou muita polêmica em Santa Cruz recentemente. Não um projeto idêntico, mas que também promoveu aí, por exemplo, os vereadores aprovaram para a próxima legislatura aqui em Santa Cruz um acréscimo de 60%, né, na próxima legislatura dos subsídios. E é evidente que trata-se de projetos que geram repercussão, críticas. Como é que foi a tramitação disso na Câmara? Como é que o prefeito responde a eventuais críticas que surgiram dentro dessa discussão? Como é que foi a tramitação disso aí lá? Eu acho importante, até agradeço por essa pergunta, porque é um momento onde a gente pode até esclarecer muitas questões que envolvem, né, certas polêmicas. Com relação ao projeto de reajuste, ele nada mais é do que devolver o poder de compra, né, aos agentes políticos também, da mesma forma como foi realizado com o funcionalismo público. Sim. Então, muitas pessoas falam em aumento, mas na verdade o que é uma reposição inflacionária do período anterior, dos últimos 12 meses. Então, em São Pedro do Turvo, salvo o melhor juízo, foi em torno de 8,7%, quase 9%. Foi reajuste da inflação, então. Foi o reajuste foi esse, inflacionário. Uhum. E aí existem divergências de entendimento, né? O próprio STF ainda está com um processo lá em stand-by para decidir essa questão, como que vai ficar. A gente tem uma boa fundamentação para levar os projetos e a gente abre diálogo com os vereadores, né? Uns entendem de uma forma, outros entendem de outra, e lá o projeto foi aprovado. Por quê? Porque foi o mesmo aumento que foi dado aos funcionários comissionados da Câmara Municipal. Quando você fala sobre dúvida, via de regra, a Constituição impõe que seja aprovado um eventual aumento para a próxima legislatura e não para a atual. Exatamente. Essa é a discussão. E a reposição inflacionária nada mais é que você devolver o poder de compra da inflação que foi... Então não seria um aumento real, seria um exatamente, era só uma reposição. Então isso que fique muito bem claro, né? Só para ter uma ideia, né? Foi essa votação do reajuste dos agentes políticos foi aprovado por 5-4, uma votação apertada, né? A oposição toda votou contra. Porém, no mesmo projeto que foi levado à votação para os cargos comissionados da Câmara Municipal, foi aprovado por unanimidade. Qual é a diferença aí nesse caso? Exatamente. Qual é a coerência ou é um voto político? Né? Então fica colocado aqui essa provocação para que as pessoas entendam, né? Qual é a real intenção quando se vota contra um projeto? Qual é o teu critério de votação? Né? Ou você está ali só para criar factoides, para criar situações, saias justas e tentar colocar a população
com um entendimento, às vezes, errôneo do que está sendo decidido. Então, ali é bem tranquilo, né? A gente tem essa tranquilidade porque a gente trabalha com, como eu disse, com os pés no chão e com o departamento jurídico acionado a todo instante para que a gente não possa cometer nenhum tipo de ilegalidade. Então, reposição não é aumento, é só recuperação de poder de compra aí do ano anterior, até porque daqui a pouco você não vai ter mais como escolher bons secretários se você não conseguir dar um bom salário para o secretário. No mínimo reajuste, claro. Né? Se a gente não fizer o reajuste, o assessor, que é o cargo de segundo escalão, vai estar ganhando mais do que o secretário. Seria justo? Quanto ganha um secretário em São Pedro do Turvo hoje? Hoje está líquido aí, vai dar em torno de uns 4.600, 4.700. Né? Não é um salário exorbitante, mas é um salário digno, né, para São Pedro do Turvo, para a pessoa desempenhar. Se você pegar um assessor hoje, está já ganhando 3.500, então já está encostando, coisa, né? Daqui a pouco você não vai ter mais como escolher bons nomes de destaque para poder desenvolver a cidade. Você vai ficar à mercê aí, de repente, de ficar engessado com isso. Perfeito. Marquinho Pinheiro, prefeito de São Pedro do Turvo, convidado de hoje aqui no Giro de Notícias. E agora sobre anúncios importantes para a população de São Pedro, sobretudo, Marquinho. Há informação de que podemos ter uma nova prefeitura, um novo prédio para a municipalidade lá em São Pedro. Explica para a gente essa história. Para quem não sabe, São Pedro do Turvo, a prefeitura já está ali na Rua Garcia Braga, 93, há 30 anos, de forma provisória. Pasme, né? Provisoriamente há 30 anos num local. E ainda, mais curioso ainda, ali foi durante muito tempo a sede de um centro de saúde, daqueles do estado ainda. Então, quem conhece aquelas edificações antigas de centro de saúde, a hora que passa na frente da prefeitura de São Pedro já lembra, porque o muro é aquele quadriculado, Sim. É aquela estrutura que foi feita quase em todas as cidades. Então, o que aconteceu? A prefeitura antiga, que a gente chama, que hoje é o prédio da Câmara Municipal, ele acabou tendo danificado as suas estruturas, a prefeitura precisou sair dali provisoriamente. E ali ficou. Passado o tempo, foi doado aquele prédio, o terreno, na verdade, que o prédio estava condenado, foi doado para a Câmara Municipal e a Câmara levantou um belíssimo prédio. Então a Câmara Municipal hoje é um prédio moderno, um prédio aconchegante, um bom cartão de visita para quem vá até São Pedro do Turvo. A prefeitura não, infelizmente ela é apertada, as repartições são todas inadequadas, né? E a gente se esforça para poder atender da melhor forma a população e quem vem de fora também. Então, baseado nisso, um dos nossos planejamentos era a construção de um prédio, né? E nós conseguimos um convênio com o governo do estado de São Paulo, no importe de R$500 milhão, colocamos mais 250 mil de contrapartida e 750 mil no todo vamos erguer aí. Acredito que a nova prefeitura municipal deva estar edificada até janeiro de 2024. Marquinhos, é nas proximidades do antigo prédio, ou seja, do que vem funcionando hoje? Ela é na rua principal, né, na Avenida Sebastião Teixeira Coelho. Para quem não sabe, Sebastião Teixeira Coelho foi prefeito de São Pedro do Turvo por 2 vezes, pai do Dr. Clóvis, que foi prefeito aqui, falecido Dr. Clóvis, o nosso respeito aí a toda a família. E a gente, ao lado do casarão onde esse prefeito morou, pai do Dr. Clóvis, será a prefeitura nova, né? Era um antigo prédio da Biblioteca Municipal, que também já estava condenado. A gente fez a demolição e agora estamos erguendo aí uma prefeitura aí moderna para que seja realmente um cartão de visitas para quem chegue em São Pedro do Turvo, mas para atender bem a nossa população também e dar boa condição de trabalho aos funcionários públicos que precisam também ter um local adequado para trabalhar. Qual o valor será investido na aquisição desse novo prédio aí? A gente já tinha um terreno, então total aí de 750 mil. 500 mil do governo do estado de São Paulo, mais uma contrapartida de 750 mil de recursos próprios. Pode? Não, segue você, pode ir. Não, a informação também de aquisição de maquinário. E a gente sabe do potencial, inclusive, da zona rural de São Pedro, de produtores, a questão das estradas, né, vicinais, e a questão de o município estar bem equipado, né, Marquinho? Ela é fundamental. E parece que tem novidade também. Nós fizemos toda uma reestruturação, nós assumimos com a frota totalmente sucateada, todos sabem disso. E a gente já atingiu 53 veículos 0 quilômetros, né? Renovação total de frota entre ambulâncias, ônibus, carros, veículos aí utilitários. E nós necessitávamos de uma nova pá carregadeira.
Só que uma pá carregadeira custa quase R$1 milhão. Como que o município vai dispor de um dinheiro, às vezes, da saúde pública, que poderia ser empregado em fonte 1 para investimento na saúde ou na educação, e comprar um maquinário? Aí nós conseguimos fazer todo um trabalho de planejamento, de gestão, conseguimos fazer com que o ITR, que é o Imposto Territorial Rural, que é federal, que fica 50% no município e 50% fica em Brasília, né? Nós, com um convênio com a Receita Federal, conseguimos reter os 100%, né? Então nós dobramos a receita com o ITR, conseguimos equacionar, administrar bem o valor e agora nós conseguimos comprar com o recurso próprio um maquinário que na licitação saiu por R$675 mil em torno disso e já está lá em São Pedro para melhor atender a nossa zona rural. Um maquinário desse, ele vai justamente atender de que forma, para que tipo de serviço e quais regiões de São Pedro do Turvo? É um maquinário que pode ser utilizado tanto na zona rural como nas vias urbanas, Sim. né? Para fazer a limpeza da cidade, né? Entulhos, mas ela vai ficar especificamente num primeiro momento para a zona rural, para levantamento de estrada, né? Entendi. Porque aí você consegue ter um equipamento que vai durar mais tempo, né? Dentro da cidade ele tem mais tranco, mais batidas e se esforça mais. Na zona rural ele consegue trabalhar mais tempo e essa é a nossa intenção, reforçar os trabalhos na zona rural. Marquinhos, a gente sabe que você também acabou desenvolvendo um trabalho na questão da reciclagem na cidade de São Pedro do Turvo. Em termos de avanços, de que maneira está? Nós começamos a fazer um trabalho fazendo essa coleta seletiva, mas nós tínhamos um grave problema, não só em São Pedro do Turvo, como um problema regional, que é a destinação final dos resíduos de construção civil, né? Então o entulho da construção, lá em São Pedro a gente não tem os serviços de caçamba obrigatório, né? Então as pessoas geralmente jogam esse entulho nas ruas, a gente recolhe e ou ia para o aterro ou a gente mandava para a Cazu, que é uma empresa em Ourinhos, que ela faz a trituração desse material e depois você devolve nas estradas, né? Como um entulho triturado. Mas baseado num trabalho do consórcio, da UMES, nós conseguimos aí, através do trabalho incansável do nosso presidente Serginho, um triturador de resíduos sólidos da construção civil. Então esse triturador, que chama usina de RCC, ela vai transitar pelos municípios, né? Cada semana ela vai ficar em um município e ali o município vai triturar todo o entulho que ele tem, né? Esse equipamento tritura 100 toneladas hora de entulho, faz a separação do ferro, faz a separação do entulho mais grosso, tira o plástico. Então é muito moderno essa estrutura, esse maquinário, e nós já tivemos a primeira apresentação dessa máquina em São Pedro do Turvo na segunda e na terça-feira, né? Então nós tivemos essa semana fazendo esse trabalho lá, deu muito certo e agora ela já vai para Ipauçu para também fazer os trabalhos lá. Então isso vai ajudar muito no quê? Não destinar de forma errada esse resíduo, que muitas das vezes ia para a natureza, eles jogavam isso para degradação de meio ambiente, ou então ia para o aterro sanitário, onde a vida útil do aterro também era comprometida. Então, baseado nisso, agora você vai triturar, ele vai ficar de uma forma que pode ser reutilizável nas estradas rurais para manutenção de estrada. Então, é a reciclagem do resíduo da construção civil. É importante as iniciativas de São Pedro do Turvo, mas eu tenho uma curiosidade. Se há discussão a nível regional, por exemplo, dentro de um consórcio como a UMES, sobre a destinação de resíduos, Marquinho, porque eu imagino que, assim como a UMES promove um poder de negociação, mais força em grupo para os municípios que compõem o bloco, para várias áreas, para aquisição de remédio, contratação de serviços médicos, talvez a questão do lixo pudesse ser discutida em conjunto, se é que já não acontece isso. Porque Santa Cruz, por exemplo, passou por vários problemas. Inclusive há discussões jurídicas, porque aqui o nosso aterro foi fechado por questões sanitárias. Lacrado. Tivemos aí que improvisar à época a destinação do nosso lixo. Seguimos gastando dinheiro para mandar o lixo para outro lugar. Me parece que esse é o modelo que agrada Santa Cruz do Rio Pardo, talvez por logística, né? Agora, pensando em assumir, por exemplo, um trabalho mais de destinação mais adequada, muitas vezes de explorar o potencial financeiro que se perde no lixo, você acabou de citar uns exemplos aí. A UMES discute também de maneira regional essa questão do lixo ou não é um tema presente no consórcio?
discute, isso é um tema de grande importância, né? Se você pegar alguns municípios, eu acho que Santa Cruz é um exemplo, Ourinhos também acho que teve algum tipo de problema com aterro sanitário no passado, eu acredito que Salto Grande também teve um revés, Bernardino de Campos, entre outros que acabam tendo que muitas das vezes levar esse transbordo de resíduo, né, para Piratininga, que acho que é a cidade mais próxima. E é um custo altíssimo. Né? Os próximos aterros, esses aterros que a gente tem convencionais, né, que é feito valas, né, enterrado lixo, isso está fadado à extinção, não vai ser mais autorizado fazer isso. Por quê? Porque você pega uma área produtiva e transforma num você mata aquela área. Exatamente. Então, até por respeito ao meio ambiente e o desenvolvimento sustentável, isso vai acabar não existindo mais. Em São Pedro ainda a gente conseguiu comprar uma área e conseguiu legalizar um aterro, mas eu acredito que ele vai no máximo aí 5 anos. De vida útil. Então nós teríamos aí, São Pedro do Turvo, 5 anos para pensar num projeto onde a gente conseguia otimizar e fazer realmente isso que você colocou aí, porque o lixo é dinheiro. Exato. Poucas pessoas sabem disso, mas quem trabalha com lixo hoje e tem essa visão de empreendedorismo, consegue ganhar dinheiro. Tem pessoas em São Pedro do Turvo que fazem essa coleta seletiva, separam e vendem e vivem disso. Né? Então, através de cooperativas, mas a UMES tem trabalhado sim forte nisso. Já foi feita uma reunião, inclusive regional, onde foi apresentado um projeto tecnológico para carbonização do lixo. E aí você fica com a pulga atrás da orelha. Como que vai carbonizar o lixo? E o gás metano que vai subir? Vai poluir a atmosfera? Então não, a tecnologia ela é tão avançada que ela, através da hidrólise, que é uma temperatura a mais de 1000 graus, ela faz com que o gás seja absorvido e ele não vai para a atmosfera. E aquele alto grau de combustão acaba que fazendo um carbono que vira um adubo. Então isso já existe um protótipo em Assis. Nós tivemos lá o prefeito Diego, Serginho de Pauçu, o Wilson de Bernardino, conhecendo, vendo na prática, vendo o funcionamento realmente disso, e foi aprovado pela UMES. Agora a gente só está aguardando a documentação chegar da CETESB, para ver se a CETESB autoriza, né? Porque é um protótipo novo, isso nós estamos falando de tecnologias novas, né? Então poucos lugares ainda que tem esse tipo de tecnologia. E nós pudemos conhecer ali em Assis, que ele tem esse protótipo e já teve a reunião, agora já está na fase de análise documental. Então aí o que vai acontecer? Uma das cidades deverá sediar essa empresa, essa usina de combustão de lixo. Exatamente. Entre aspas. Que a gente ainda nem sabe, sei que é por hidrólise. Enfim, e ela vai fazer esse trabalho. Quem está na disputa para ficar, eu me recordo muito bem, São Pedro ficou fora porque tem um aeroporto próximo ali e aí ficaria impedido. Entendi. Parece que Ipauçu e Santa Cruz estão na disputa para ficar com esse empreendimento. Interessante, você estava por fora. Novidades. E para nós seria muito salutar, por quê? Porque se for de Santa Cruz e Ipauçu tá perto para a gente fazer esse transbordo, queimar ainda leva. Você pode pegar esse adubo e destinar, né, a uma outra questão aí, até vender. Você falou, Marquinhos, sobre a questão da reciclagem que é reutilizada na estrada rural de São Pedro do Turvo. São Pedro do Turvo justamente teve aí, na proporção em se tratando de cidades da nossa região, era maior na questão da zona rural. Hoje, como é tratada a zona rural de São Pedro do Turvo? Olha, nós tivemos um trabalho incansável no primeiro mandato para colocar em ordem a zona rural de São Pedro do Turvo. Conseguimos. Avançamos 85% das estradas em ordem e manutenção. Só que estrada de terra com chuva, você já viu, né? Então, nesse início de ano, nós estamos passando uma luta muito grande. Até eu te agradeço, Dário, que é o momento de eu conversar diretamente aqui com a população, principalmente das estradas rurais, pedir um pouco de paciência com relação às chuvas, às fortes chuvas. Nós estávamos num trabalho, num aterro que rodou recentemente, que tinha uma tubulação, onde a água passava por baixo, e nós, trajeto ali para o Ribeirão Bonito, nós estivemos lá, fizemos toda a base, no outro dia choveu, perdemos praticamente todo o serviço. Então agora é um momento de paciência, de calma, para que a hora que der uma estiada e melhorar essa condição de tempo, a gente poder avançar.
mas São Pedro do Turvo tem que ter prioridade com estrada rural, é um município agrícola que precisa escoar a produção e a nossa administração é atenta a isso e tem trabalhado forte sim para deixar essa estrada em ordem, não só para o agricultor, mas também para as nossas ambulâncias e para o transporte escolar. Então é compromisso, prioridade 01. Marquinhos, numa das últimas entrevistas que você nos concedeu, falávamos sobre a telemedicina, que você anunciava como uma grande novidade para o atendimento à população. Passados aí alguns meses, já dá para você fazer uma avaliação, né? Em Santa Cruz a gente tem acompanhado um cenário também de algumas mudanças na questão da saúde, há problemas como em tantas outras cidades também, que hoje são alvo de muita crítica aqui na cidade. A telemedicina, não só em São Pedro, mas em outros locais, surge como não uma tábua de salvação, mas para um atendimento primário ali, uma alternativa absolutamente interessante para usar essa tecnologia. Já tem como fazer uma avaliação sobre o saldo dessa telemedicina em São Pedro? A telemedicina, como foi o ensino à distância, é irreversível. Hoje, os gestores que não se antenarem para isso, para desafogar a porta de entrada, tanto de pronto atendimento, como também das especialidades, ele vai ficar com o gargalo aí, vai ser difícil de conseguir diminuir a demanda reprimida. Então, o que eu posso falar de São Pedro do Turvo? Deu muito certo, as pessoas têm procurado a telemedicina, tem tido uma boa aceitação por parte da população e tem resolvido os problemas. Em baixa complexidade. Claro. Frisa-se, né? É importante dizer isso, em baixa complexidade. Então, São Pedro do Turvo, que funcionava até às 10 horas da noite o atendimento e depois as ambulâncias iam para a UPA de Ourinhos, hoje atende 24 horas por conta da telemedicina. E isso nos gerou uma economia muito grande com combustível de ambulância, desgaste de veículos e com essa economia a gente paga a telemedicina. Virando 24 horas, a gente paga um importe de em torno de R$9 mil mês. Se eu fosse contratar uma equipe médica presencial, mais todo o conjunto que é necessário para que se atenda em 24 horas, nós gastaríamos quase 40 mil mês. Então põe isso no ano. Claro. Né? Então é uma economia, funciona e agiliza e desafoga. Desafoga a UPA de Ourinhos, porque eu não estou mandando mais paciente para lá. O paciente também tem a comodidade de ser atendido, medicado e volta para casa rapidamente, um conforto maior. Então, para nós, em São Pedro do Turvo, eu recomendo o pronto atendimento e as especialidades. Dá um exemplo de um atendimento para quem não vivencia a realidade da telemedicina. Em São Pedro, como é que funciona? À noite chega um paciente, ele ainda tem que se dirigir, claro, imagina uma unidade, está com algum sintoma ali leve, um atendimento primário. Como é que se dá o atendimento a essa pessoa? Eu vou dar um exemplo aqui prático. Sim. Vou até usar o nome de um dos nossos pacientes e usuários lá, que é o apelido dele, que é o Mussarela, que é um grande amigo nosso. Mussarela tem hipertensão. Certo. E passou mal, a pressão subiu, o medicamento não estava controlando, 3 horas da manhã. Normalmente ligaria na ambulância, a ambulância o levaria para a UPA. O que ocorre agora? De Ourinhos. UPA de Ourinhos. Exatamente. O que ocorre agora? Ele entra em contato com a ambulância vai buscar na casa, se for o caso, ou se ele pudesse deslocar, ele chega, ele passa por uma triagem com a técnica de enfermagem, uma enfermeira padrão, que já encaminha para a sala de telemedicina. Entendi. Já passam um prontuário para o médico, que imediatamente já o atende. O que aconteceu com o Mussarela? A hora que ele passou os sintomas, passou os medicamentos, a médica já de plano percebeu que os medicamentos estavam trocados. Ela corrigiu, receitou um outro e ele já foi embora para casa. Com 2 dias, pressão controlada, já voltou pro retorno, pra vocês terem uma ideia. Por quê? Quem atendeu foi a cardiologista. Entendi. Você entendeu? Especialista na área que ele precisava. Então, você tem à disposição ali dos médicos especialidades para atenderem o perfil do paciente que chega... No caso de São Pedro, eu tenho o cardiologista. 24 horas, se precisar. E o pronto atendimento também. Nós vamos ampliar isso agora. Vai ter oftalmo, dentre outras especialidades que nós temos um gargalo, que também vai nos ajudar muito. Então, funciona. E a nossa dúvida era, no começo, mas o paciente não gosta de ser examinado, claro, ser apalpado, conversar com o médico. Como que fica essa parte de humanização? Os profissionais da telemedicina são treinados para fazer esse atendimento como se fosse presencial. Então, aqueles pacientes que estão conhecendo a telemedicina, pasme, Diego, estão preferindo ir depois das 10 horas para passar na telemedicina do que passar no médico presencial. Então, o nosso
pronto atendimento, que funciona 24 horas em regime híbrido. Por que híbrido? Porque até as 10 da noite é médico presencial. Claro. Das 10 até as 7 da manhã é telemedicina. As pessoas estão preferindo ir depois das 10 para passar na telemedicina. Tamanho é a eficiência do atendimento, o médico, o tratamento, o médico, aquele mesma forma, conversando, ô, dona Maria, que estão aí como é que a senhora tá? Em outras regiões. E olha, né, ao prontuário, já vai conversando, interagindo com o paciente, isso dá aquela tranquilizada e o paciente acaba gostando, dando uma alta avaliação pro serviço, e isso pegou em São Pedro do Turvo, deu muito certo e foi uma revolução na saúde, porque São Pedro passou a ter médico 24 horas. Marquinhos, você está falando muito na questão da saúde, na questão do percentual. São Pedro hoje passa o que é determinado por lei? Qual o seu investimento na saúde? Na saúde, em torno de 28% do orçamento mês vai para a saúde, sem dúvidas. Nós temos lá uma farmácia repleta de medicamentos que atende a população de um modo geral, né? Medicamentos em grande monta, de A a Z. Nós temos lá o médico 24 horas, nós temos 4 fisioterapeutas que atendem dioturnamente, né, os nossos pacientes, nós temos fonoaudióloga, nós temos dentistas, né, nos ESFs, né, médico durante todo o período nas unidades, 3 unidades de ESF com médico, então uma estrutura muito atuante, uma estrutura que realmente atende, e a saúde de São Pedro do Turvo em baixa complexidade, claro, em atenção primária, não deixa a desejar para lugar nenhum do Brasil. Me interessa muito esse assunto da telemedicina, porque a gente percebe, inclusive, grandes conglomerados hospitalares, médicos que já adotaram, eu sei de programas do Einstein, né, do Sírio-Libanês, que já desenvolvem também essa questão de telemedicina, sobretudo para atendimento clínico ou urgência primária. Em Santa Cruz, a nossa UPA tem atendimento de médico presencial 24 horas. Só que a gente tem, por exemplo, em Santa Cruz do Rio Pardo, ouvido críticas a alguns horários específicos, que são aqueles horários de pico, por exemplo, de atendimento à UPA. Quando a gente ouve representantes do poder público, fala-se, e é verdade, de fato, da dificuldade de se contratar médico hoje em dia, né, de conseguir que esses profissionais também venham para o município, fiquem aqui por um... Então há muitas dificuldades. Numa dessa, discutindo aqui agora não só para a população de São Pedro, mas fazendo uma referência para a realidade aqui de Santa Cruz, um modelo híbrido, você tem os profissionais que em Santa Cruz 24 horas já atendem numa UPA. Se tem dificuldade de contratar mais profissional, por que não uma telemedicina? Paralelo ao atendimento presencial que já existe. Então é bom, que bom, eu sei que vocês têm um bom relacionamento com os prefeitos aí, de trocarem figurinha, trocarem experiências. Se elas são bem sucedidas em outros locais, elas podem agregar ao modelo que já existe em Santa Cruz do Rio Pardo. Que bom que em São Pedro aí tá dando certo, viu, Marquinho? Nós somos o pioneiro aqui na região. O modelo é o mesmo que foi empregado em Tarumã, na região de Assis. Sim. E tive conhecendo lá. E aí a gente conseguiu trazer. Foi a forma mais rápida, mais segura e com eficiência e num custo reduzido, que é importante se dizer, na administração pública você tem o princípio da economicidade, você tem o princípio da eficiência. Então nós conseguimos implantar o médico 24 horas e de uma forma com que a população fosse bem atendida. Essa é a nossa preocupação. A população está sendo assistida, está sendo bem atendida, está resolvendo os problemas. Tá, então aí deu certo, a gente consegue falar, vamos avançar, vamos melhorar esse atendimento. Agora nós estamos adquirindo um kart de telemedicina, que é um monitor mais avançado, com uma câmera bem mais, com alta resolução, onde o médico tem uma visão muito melhor, sim, tanto do paciente na maca, quando ele está deitado, quanto do paciente em posição de consulta normal. Então são tecnologias, claro, que chegaram e que estão revolucionando a medicina, essa é a grande verdade, encurtando distâncias e fazendo com que a gente atenda com mais rapidez, feche diagnóstico e num caso, por exemplo, de infarto, que poderia a pessoa ficar 6 horas aguardando a transferência para uma Santa Casa, ele já consegue fazer lá em São Pedro mesmo o eletro, esse eletro sobe e já volta laudado, já sabe que aquela pessoa precisa de cirurgia ou precisa de marca-passo, já vai direto para o ICO. Ganha tempo, salva vidas, então isso que é importante. Bacana. Marquinho, ainda para a gente já encaminhar para o fechamento da nossa entrevista de hoje, há mais obras, anúncios, serviços, o que a população de São Pedro do Turvo tem que saber aí para a gente dar o recado?
Bom, além da festa que vem em maio, né, Marquinhos? Nossa festa do peão, é importante informar aqui, nós já estamos com a grade praticamente já anunciada, né, com Lauana Prado, vamos com Mato Grosso e Matias, vamos com o Diego e Arnaldo, vamos ter uma praça de alimentação aí muito forte e temos no domingo aí para vocês que são santacruzenses, Jovino e Giovanni vão cantar no palco principal. Titio. Sabia? Não sabia, Meu não. tio, Jovino Titio. Irmão de mamãe. Então, parabéns pelo tio, porque é um profissional da música. Canta muito, né? Então, baseado na qualidade da música de Jovino, estarão no palco no domingo. Serginho e Celinho também estarão por lá no sábado, também fazendo aí o show. Então nós vamos estar repletos aí de grandes atrações. São Pedro do Turvo é tradição no rodeio. São Pedro pode ter show bom, mas se não tiver rodeio bom é como se não tivesse existido, né? Exatamente. Então lá o pessoal sabe quem é o peão, quem é o touro, quem é o locutor. Eles são apaixonados por rodeio. O pessoal torce mais lá pro peão Depende, ou pro touro? Depende do peão. Se for gente boa, eles torcem. É relativo. Como em tudo na vida. É relativo, mas a gente está com essa festa do peão já no gatilho, né? Tudo sendo preparado. Inclusive, temos um bingo para arrecadar recursos, né? A comissão Série Ouro estará realizando um bingo em São Pedro do Turvo, lá na terceira idade. Compareçam, comprem o bingo, vamos ajudar aí a nossa festa do peão. É importante a participação de vocês. E falando em obras, né, além da construção do novo ESF, a nova prefeitura, nós vamos inaugurar agora recentemente a nova areninha também, que já está pronta, só estamos terminando um paisagismo lateral, já para poder fazer a entrega, acho que nos próximos meses aí vamos inaugurar. A Praça da Igreja Matriz também já estão sendo assentados os bancos novos para também inaugurar. Nós temos aí recapeamento vindo nas principais ruas aí que necessitam, como também a Estrada Boiadeira, com essas chuvas deu uma parada porque ficou difícil dar o avanço, mas agora a empresa já está a todo vapor também, avançando, já fizeram já 2,5 km de pavimentação nova, vão concluir aí até novembro 12 km de pavimentação, encurtando distâncias até Marília. Marquinho. Chegou um recadinho aqui, ó, o Walter Borracheiro dá boa tarde ao prefeito e parabeniza porque ele foi na prainha lá de São Pedro do Turvo, disse que ficou nota 10. Precisamos de mais prefeitos assim, ó. O Walter Borracheiro aprovando aí as recentes melhorias na prainha. Eu tenho visto muitas pessoas postando fotos nas redes sociais. É um ponto turístico muito conhecido já na região, né, Marquinho? Mas precisava do investimento que vocês fizeram lá para voltar a ter esse potencial todo, né? A Prainha Municipal é o cartão de visitas de São Pedro. Quem não conhecem, vão lá ver com seus próprios olhos. Nós fizemos a revitalização, a orla, né? Recuperação da orla, fizemos os quiosques e estamos para fazer uma grande reestruturação agora na entrada. Queremos fazer uma entrada principal pela lateral, fazer lá uns containers para que o pessoal possa comercializar produtos alimentícios. Então tá tudo isso sendo providenciado para o quê? Fomentar o turismo em São Pedro do Turvo. A Prainha Municipal atrai muitas pessoas e a gente precisa explorar essa veia no município. Então agradeço aí o Walter Borracheiro, o meu abraço aí, obrigado pelo elogio. São essas palavras que nos motivam a continuar trabalhando. Tem um amigo seu aqui da época da Faculdade de Direito, hein? Mandando mensagem, ó. Que o programa atinge um público bastante heterogêneo. Tem o nome aí do Tem, cidadão? vou dar já o recado aqui, ó. Grande Marquinho foi companheiro nos bancos da Academia do Direito. Está fazendo um grande trabalho em São Pedro do Turvo. Forte abraço a ele. É o doutor Fabrício Oliveira, é o assessor jurídico da Câmara aqui de Santa Cruz. Esse irmão. Tá mandando. São Paulino, infelizmente, que até onde eu sei. Né? Inclusive, antes da resposta do Marquinho, ele trouxe, enquanto prefeito, o Palmeiras na cidade dele, até porque teria, né, primeira grande contratação ali, a apresentação foi um sucesso, mas aí então ele contratou e trouxe também o Master do Corinthians, que daí sim foi um estrondo recorde de público. E agora eu tenho informação para o Dr. Fabrício aí, que parece que vem um tal de São Paulo Futebol Clube para São Pedro daqui uns dias. Mandar um abraço pro Fabrício, doutor Fabrício, tá lá na Câmara Municipal, né? Salve o melhor juízo. Isso. É assessor jurídico lá da Câmara. Gente boníssima, além de ser um profissional gabaritado, né? Merece estar onde está. E vamos trazer o São Paulo sim, o Giovanni tá cuidando disso. Nós tivemos um contato com o Miller. Fazer o quê, né, Marquinhos?
Fazer trazer o São Paulo. A gente é democrático. Fazer o quê, né? Faz parte da democracia. Trouxemos o Palmeiras, tivemos que trazer o Corinthians. Exatamente. E agora vamos trazer o São Paulo. Eu tô com dificuldade só de trazer o Santos, porque tá difícil arrumar jogador. O time profissional, imagine pro Master, pô. Então, muito bem. Brincadeiras à parte, nós gostamos muito do esporte, do futebol, além do que fomenta a união de pessoas, né? Então nós gostamos de unir a nossa população com grandes eventos, né? E o futebol é um deles. Então nós estamos trabalhando forte nisso sim. Se não vier o São Paulo, a gente traz a seleção Master para brilhantar lá os gramados em São Pedro do Turvo. E tá convidado para ir jogar, viu, Dário? E os comentários Sendo que ele não convidou, por que será, né? Diego. Preconceito. Pra você, tá convidando você para comentar. Diego, cinco, cada um na sua, vamos dizer assim. Diego, tem uma última pergunta aqui, ó. Agora saindo um pouco dos assuntos mais amenos, já que temos uma malha rural enorme, por que não se faz algo em conjunto na UMES para dar o destino dos entulhos para calçar estradas rurais de todas as cidades? Todas as cidades, aliás, geram entulhos. Por que não fazer algo como Ourinhos? Pensando em meio ambiente, destino correto. É o Renatão Pintor. Estão fazendo isso, né? Acabamos de falar. Exatamente, aqui, né? Tem uma usina de RCC, né? Inclusive foi feita os testes essa semana em São Pedro. E só para desculpa, Marquinhos, em Santa Cruz também se faz. Eu não sei se está funcionando direito, mas aqui também é um entulho. Há uma usina de tratamento e, em tese, é usado aí para empedrar a estrada, até onde eu sei. A gente pode ir a fundo depois, Renatão. Prossiga aí, Marquinhos. Eu acredito que Santa Cruz faça assim, porque tem convênio com o CIVAP. Exatamente, O CIVAP tem esse equipamento, né? Tem um pouco diferente, mas ele faz também a destinação final correta. E nós estamos começando agora, viu, Renatão? Fizemos o primeiro teste, então nós vamos levar para um ecoponto todos os entulhos e lá vamos triturar. E aí esse equipamento, é lógico, custa mais de 3 milhões de reais e ele pertence à região. É da UMES, então ele vai transitar pelos municípios, cada semana em um município, e aí a gente consegue dividir os serviços, mas dar essa destinação final e triturar esse resíduo que, como nós dissemos aqui, ia para o aterro ou ia para a própria natureza, né, sendo descartado de forma incorreta. Agora nós teremos a destinação final ecologicamente correta. Marquinho Pinheiro, prefeito de São Pedro, convidado de hoje do Giro de Notícias. Obrigado, Marquinho. Mais algum assunto, algum recado? Fica à vontade. E parabéns pelo trabalho lá em São Pedro. Eu gostaria de deixar um abraço especial aqui. Eu sou, inclusive, suspeito para falar, porque essa profissional é minha prima de sangue mesmo, filha do meu tio, que é irmão do meu pai. É a Carla Honorato Pinheiro Pedro, que faz um trabalho muito profissional com relação aos dependentes químicos, né? Inclusive à frente muitos anos da Pastoral da Sobriedade e agora também na Secretaria de Saúde aqui do município. E ela voluntariamente, por ter sangue são-pedrense, está indo uma vez por semana dar um treinamento lá para a implantação do programa de atenção à saúde mental, né? Então nós vamos dar início a esse programa de conscientização e também acolhendo essas pessoas que têm problema com dependência química e direcionando as clínicas aí onde a gente conseguir vagas, né? Então a Carla tem se deslocado até São Pedro uma vez por semana, dando esse treinamento, sem cobrar R$1 do município. E então fica aqui os meus agradecimentos a ela, uma excelente profissional. E também dizer para vocês que São Pedro do Turvo é uma cidade que tem se desenvolvido, a gente tem trabalhado forte, porque a gente trabalha lá com união. E quando a gente fala em união, a gente se fortalece e consegue atingir os objetivos. Então, a nossa equipe é uma equipe que tira o pé do chão. Eu devo muita obrigação à nossa vice-prefeita Beth, que tem ao meu lado aí, segurado aí o piano para que tudo pudesse acontecer, e as coisas estão realmente acontecendo. Então, agradecer a todos. Marquinho, inclusive você falando aí da prima, né, da Carla Pinheiro, ela mandou agora há pouco uma mensagem aqui no meu WhatsApp, justamente para uma utilidade pública, convidando a população santacruzense, algum dependente químico na família do santacruzense. Hoje estarei de plantão no postão da Avenida Tiradentes, a partir das 18h30, para discutir sobre saúde mental. Então pode procurar a Carla, se você tem um problema aí com alguém da família, pode procurar a Carla, toda a equipe hoje, a partir das 18h30, no postão da Avenida Tiradentes, aqui em Santa Cruz do Rio Pardo. Tá dado o recado. Valeu, Marquinho. Até a próxima. Obrigado, hein? Trabalho louvável, né? Eu agradeço a vocês. Só para finalizar aqui, queria deixar uma frase aqui que é importante, por favor, que diz assim, que o ontem é história, o amanhã é um mistério, mas o hoje é uma dádiva.
E é por isso que chama presente. Então a gente tem que viver o presente da melhor forma, com intensidade, para fazer as coisas acontecerem. Já faltou o número, faltou um só abraço. O número embaixo, hein, do Santinho agora. Um abraço tá a todos vocês. Obrigado, Marquinhos. Grande abraço. Valeu, Deus. Obrigado. Vamos para um rápido intervalo. Na volta, os destaques do plantão policial. Ocorrências policiais. Para construir e reformar com economia é Madtrat, é Madtrat. Sempre do seu lado, resolvendo seu problema é Madtrat, é Madtrat. Pode pedir pelo WhatsApp, a entrega é rapidinho. É Madtrat, é Madtrat. Vem pra Madtrat construir e reformar. Aqui você vai economizar. Madtrat Constru Reforma, sempre perto de você. 99885-4856. Madtrat em Santa Cruz, na saída para São Pedro. É Madtrat. Muito bem, estamos de volta com o Giro de Notícias no ar pela 104 FM, agora trazendo os destaques do plantão policial. Dário Miguel. Muito bem, Diego, ouvintes da Rádio 104 FM. Dia desses, a gente sempre vem colocando aí, nos últimos dias, melhor dizendo, ontem inclusive, colocamos sobre o artigo 171, estelionato, sendo aplicado aqui em Santa Cruz do Rio Pardo. Esse número aí de ocorrência vem aumentando a todo momento e agora mais vítimas também de estelionato aqui em Santa Cruz. Mais vítimas nas últimas 24 horas, pessoas que procuraram aí a Polícia Militar para registrar esse tipo de boletim. Para começar, Diego, uma ocorrência de ameaça que foi registrada junto à Polícia Militar. Tarde de ontem, policiais militares acionados compareceram pela rua Sebastião Marques de Oliveira, na Vila Madre Carmen, onde, segundo os dados do boletim de ocorrência, os policiais Cabo Rafael e também o Cabo Ednelson receberam notícia de ocorrência, a princípio, de vias de fato num bar existente nesse endereço. Estiveram pelo local, aí então os policiais, acompanhados aí de outras viaturas, acabaram visualizando dois homens, né? E posteriormente descobriram que são irmãos. Eles foram contidos por populares ao lado de fora desse bar. Aí então foi realizado um contato com o proprietário do bar, um homem de 29 anos. Ele informou aos policiais militares que os mesmos aí, ou seja, os irmãos, chegaram no bar armados com armas brancas, 2 facas e um deles com uma barra de ferro. E dado o momento da distração ali, porque estava tendo uma discussão, ameaças e mais ameaças, o dono do bar acabou acertando um murro em um dos homens e com isso os populares, os presentes ali naquele bar, acabaram conduzindo aí, detiveram esses dois homens aí e até a chegada da Polícia Militar. A Polícia Militar chegou pelo local, então os dois estavam aí já em poder das pessoas que estavam ali no bar, acabaram
segurando esses homens aí para a chegada da polícia militar. Esse homem, os dois homens, um de 19 e outro de 31 anos, apresentavam escoriações devido a tudo que aconteceu ali, né? E também o dono do bar com ferimentos de natureza leve. Os dois irmãos aí, eles foram ouvidos pela polícia militar. Um deles acabou alegando o motivo de toda essa confusão, e o dono do bar também acabou constatando aí, acabou colocando, né, no boletim de ocorrência, que ele tem um sistema de monitoramento, e que nesse sistema de monitoramento ele visualizou um dos irmãos cometendo um furto em uma televisão de 32 polegadas de sua propriedade. Aí, então ele fez contato via WhatsApp e ele era o principal suspeito, esse rapaz. E chegou no ouvido desse rapaz aí que ele estava sendo acusado desse furto. Ele não gostou, ele foi até o local aí para tirar a limpa, conforme foi colocado no boletim de ocorrência. Foi armado aí, junto com o irmão também, teve toda essa confusão. Enfim, terminou na delegacia, na Polícia Civil aqui de Santa Cruz do Pardo, os dois homens de 19 e 31 anos, detidos aí pela população, pelos populares ali, e posteriormente pela Polícia Militar também. Eles foram ouvidos na Polícia Civil aqui de Santa Cruz, foram liberados, passaram aí por exame de corpo de delito na UPA. O proprietário do bar com ferimentos também leves, não quis o atendimento aí na UPA, e a ocorrência de ameaça, de violência, enfim, uma briga foi registrada junto à polícia nas últimas 24 horas. Tivemos também mais uma ocorrência de furto. Esse furto aconteceu no interior de um caminhão. Um santacruzense de 29 anos esteve ontem na Central de Polícia Judiciária relatando que trabalha numa empresa de ração aqui de Santa Cruz, empresa que fica localizada entre as cidades de Santa Cruz e São Pedro Turvo. Ele estava fazendo entrega na região de Taquarituba, onde ele, juntamente com o ajudante, eles acabaram parando no posto Zanforlin 2. Após refeição, acabaram voltando para o caminhão e deram falta de uma bolsa. Nessa bolsa tinha R$ 1.052 em dinheiro e R$ 898 em cheques. Aí então caracterizou o furto, eles retornaram para Santa Cruz do Rio Pardo e registraram o boletim na Polícia Civil. Tivemos ocorrência de estelionato, artigo 171, mais uma vez aplicado em Santa Cruz. Dessa vez a vítima tem 38 anos, é moradora no bairro Graminha, região rural aqui de Santa Cruz do Rio Pardo. Ela relatou no boletim de ocorrência que buscou, através do carnê do Banco Aimoré, fazer o pagamento de uma parcela de um veículo financiado. Até então, obteve pelo WhatsApp o valor dessa parcela em atraso, R$ 736,30. É uma parcela referente ao mês de fevereiro. A vítima, essa mulher, fez o pagamento, porém continuava recebendo as cobranças. Ela acabou descobrindo que foi vítima, o boleto falso, o boleto clonado sendo aplicado em Santa Cruz do Rio Pardo mais uma vez, e essa santacruzense acabou perdendo R$ 736,30. Boletim registrado junto à Polícia Civil. Mais uma ocorrência de estelionato, o golpe, o falso boleto clonado também sendo aplicado em Santa Cruz, artigo 171. A vítima é um homem de 59 anos, ele é morador no Parque Itaipu, Rua João Andrade Filho. Esse homem procurou a Polícia Civil ontem pela manhã, relatando que pretendia pagar boletos de parcelas vencidas, algumas referentes inclusive aos meses do ano de 2022. Ele fez os pagamentos depois que entrou em contato, e acabou fazendo o pagamento, recebeu os boletos, via e-mail, e acabou pagando R$ 4.864. Porém, a mesmo exemplo da primeira ocorrência, continuou recebendo as cobranças, e aí sim ele descobriu que caiu no golpe, entrou em contato com a financeira, acabou caindo no golpe, perdendo quase R$ 5.000, e mais uma vez o boletim de ocorrência é registrado também. Mais um golpe, olha quanto golpe está sendo registrado junto à Polícia Civil. Novamente, artigo 171, a vítima, um santacruzense, 58 anos, relatou no boletim de ocorrência que no final da tarde da última segunda-feira, esse homem, ele esteve na Central de Polícia Judiciária ontem e recebeu ligação, de um celular procedente da Caixa Econômica Federal aqui de Santa Cruz. Inclusive, o mesmo número apareceu ali no conhecido BINA, com o número aqui da agência da Caixa Econômica Federal. E ele tem salvo no seu celular. Inclusive, a pessoa que sempre liga para ele, a diretora desse banco, liga para ele, ele tem um número salvo, mas dessa vez era um outro homem, um tal de Fernando. Esse Fernando
falando que era funcionário da Caixa Econômica Federal, entrou em contato com ele e depois de uma conversa falou, olha, tá tendo uma movimentação aqui, um pedido de uma transferência no valor de R$ 4.900. Ele disse que ele não conhecia, né? Ele não conhecia essa transação. Aí então terminou a conversa, seguiu algumas orientações, porém acabou desligando depois dessas orientações, desligou o telefone. Só que no outro dia ele foi dar uma olhada aí no saldo, ele viu que foi efetuada uma transferência justamente nesse valor de R$ 4.900. Lesado, ele procurou a Polícia Civil e registrou o boletim de ocorrência também. Esse Santa Cruzense de 56 anos perdeu aí R$ 4.900. 3 boletins, Diego, de estelionato, artigo 171 sendo aplicado nas últimas horas em Santa Cruz do Rio Pardo. Vem aumentando e muito essa questão do golpe na nossa cidade, Diego. Fiquem atentos, galera. Olha aí, né? Apenas hoje 3 ocorrências relatadas pelo Dário Miguel. Crimes bastante parecidos. É isso, confirmando a hora certa, 2h20, a gente vai ficando por aqui, né, Dário? Algo mais a acrescentar no plantão, alguma novidade? Não, setor policial, trabalho preventivo ainda da Polícia Militar e trabalho de investigação também da Polícia Civil de Santa Cruz do Rio Pardo. Muito bem, vamos embora. Obrigado a todas e todos vocês pelo carinho da audiência, pela paciência, por serem essas pessoas maravilhosas. Hoje a gente vai encerrar o programa com Roberto Carlos em homenagem ao meu tio Aurelino e à tia Sandra. Eles completam hoje aniversário de casamento. Olha! O conhecido tio Lerino. Um abraço pro tio Lerino, pra tia Sandra. Um parabéns de toda a família. E o tio Lerino, que é um fã de Roberto Carlos, em especial, vai curtir hoje, junto com a tia Sandra, as curvas da Estrada de Santos. E como tem curva, hein, Diego? É verdade. Então hoje, Roberto Carlos, homenagem ao aniversário de casamento do tio Lerino e da tia Sandra, fechando o nosso programa. Diego, eu quero deixar aqui um abraço todo especial para um casal que está lá em Curitiba, a Priscila Tosta e o Dr. Daniel, estão lá em Curitiba ouvindo a nossa programação. Cidade boa, hein? Sim, linda cidade. Faz tempo que eu não vou para Curitiba. Cara. O Dr. Daniel mandou uma mensagem aqui parabenizando o Marquinho Pinheiro, trabalhou em São Pedro Turvo antes da gestão dele, é inegável como a cidade desenvolveu na gestão do Marquinho Pinheiro. Dr. Daniel tá lá com a Priscila, trabalhando também, mas curtindo Daniel, a 104. Priscila e curtindo Curitiba, que cidade maravilhosa. Maravilhosa. Pô, vai ter um show lá. Não vou, deixa quieto. Vamos embora, Dário Miguel? Sim, vamos embora. Um abraço a todos, cuide-se bem. Roberto Carlos, fechando o nosso programa, vem chegando Tarde 104. Na sequência, o Tarde 104 de Valera e depois, às 16 horas, programa do Caipirão com o compadre Paulão. Um forte abraço, cuide-se bem, tchau, tchau.